Bom dia novamente. Estamos com a oportunidade, de mais um dia diante desse Deus. Oh, que bênção, que maravilha poder termos sido despertado em um novo amanhecer. A você que amanheceu com esse ar concedido por Deus, respirando, que Deus abençoe grandiosamente a você que, embora tenha amanhecido tendo esse ar para respirar, que se encontra respirando e ainda não entendeu o que o Senhor tem de melhor para a sua vida, receba o abraço de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entenda, ouça o que Ele tem para a sua vida nesse novo dia, nessa nova manhã de terça-feira, dia 23 de maio de 2023. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos os aniversariantes desse dia. Quantos estão completando mais um ano no decorrer da sua existência? E quantos estão sendo gratos a esse Deus por esse momento, por essa data? Oh, louvado seja o nome do Senhor. E da mesma forma, neste dia, se encontra comemorando muitos a data de alguém que partiu, de alguém que deixou saudade, embora tenha partido, mas a lembrança, a recordação está dentro do teu coração. Oh, amado, é muito bom esse Deus, Ele é maravilhoso. Se estamos podendo sentir, se estamos podendo falar, entender, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe grandiosamente, rica e abundantemente, grande e grandiosamente a vida de cada servo e serva do Deus vivo. Amém? Que Deus abençoe. Eu sou Belisário de Oliveira Garbeiro, alguém que é totalmente grato pela libertação, agradecendo a você que já se encontra inscrito neste canal. Eu sei que você é muito especial, você que tem compartilhado até então os vídeos que tenho postado. Louvado seja Deus, eu sou grato pela sua vida, por ter atendido um pedido de alguém que é totalmente grato e quer compartilhar com você algo a respeito da palavra do nosso Deus. E a você que ainda não se inscreveu, que o Espírito Santo, ao tocar em teu coração, você possa se inscrever e ter a certeza de que tudo quanto o Senhor me conceder para falar, para que possa vir como resposta de Deus para a sua vida, não sabendo o que se passa em teu coração, saiba que estarei apresentando a sua vida aqui diante do altar do Senhor, ainda que eu não conheça aqueles que já estão inscritos, que eu não sei como olhar pelo YouTube, mas sei muitos que conheço, que já estão inscritos aqui neste canal. Eu agradeço pela sua vida. A você que me conhece, meu forte abraço. A você que ainda não tive o prazer de conhecê-lo, caso você tenha desejo de ter uma cozinha planejada, um móvel no seu quarto, um armário embutido, uma cômoda, várias coisas nos móveis planejados. Caso você esteja procurando um marceneiro, também sou aquele marceneiro que pode também atender você, embora esteja muito apertado, mas desejando abençoar aqueles que também são marceneiros, que desejando ali nos unirmos e Deus preparando. Estou em oração, peço as orações
de cada um de vocês, que o Deus possa estar atendendo, sabendo que o desejo do meu coração é poder abençoar, contribuir com essa obra gloriosa que é a obra do nosso Deus. Amém? Você que ainda não se inscreveu, desejando inscrever, não é difícil. Ali tem, você vai no YouTube, você vai ver embaixo, inscrever-se. Você vai clicar em inscrever-se. E depois, logo em seguida, aí você vai clicar em todas. Aí você vai clicar no sininho. Clicando no sininho, todos os vídeos em que o Senhor me conceder forças e vida para transmitir, o YouTube o avisará e você participará comigo aí, deixando o seu comentário, o seu nome, a cidade de onde você está falando. Ficarei muito feliz, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Eu vou para a devocional de hoje. A devocional de hoje, ela se encontra em João, no capítulo 4, no versículo 24, onde nós vamos deparar com um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Olha só, 4, 24, está assim: Deus é Espírito. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós estamos vendo aqui uma palavra de verdade, uma palavra vinda do coração de Deus, que é a devocional diária desse dia, pelo aplicativo no qual sigo, que é a devocional diária. É a porção para esse dia, é o maná vindo do alto dos céus para nos orientar, para fazer com que nós venhamos a termos a certeza de que, se estamos adorando a esse Deus, não somente no momento em que estamos em um culto, ou que estamos tirando tempo para ir ao culto, glória a Deus por isso, mas aqui a palavra nos orienta como devemos adorar esse Deus, entendendo de que esse Deus, ele é Espírito. Nós não podemos ver a face de Deus, nós não podemos ver a Deus, mas entendemos que se fomos feitos à sua imagem e semelhança, e se temos a vida, o presente dado por Ele, que é o prazer de sentir o que é bom, o que é perfeito, que é essa palavra, nós vamos estar adorando ou dando a esse Deus, entregando a Ele a nossa vida, deixando com que Ele venha assumir completamente a nossa vida, tomar, e que o controle possa permanecer nas mãos, possa não, como permanece, como ninguém pode tirar o controle das mãos do Senhor. E quando nós tiramos o controle, embora Ele deixa bem claro que todas as coisas nos são lícitas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Ele deixa bem a liberdade, bem livre. Ele nos deixa bem livre para ficarmos ou não com esse controle. Mas quando o controle está em nossas mãos, estaremos apertando em locais que não deve, e pode fugir daquele momento em que você poderia estar desfrutando do melhor que Deus tem para nossas vidas e deparando com as consequências das escolhas ou dos botões cujos quais foram apertados. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente, e eu quero, nesse instante, na orientação do Espírito Santo, com esse Espírito Santo, doce Espírito de Deus,
doce Espírito, que nos mostra que Deus, ele é Espírito. E se Deus é Espírito, há uma grande importância. Isso tem que estar dentro do meu e o seu coração. Se Deus é Espírito e importa, Deus é Espírito. E, aí tem o e importa, é nos chamando a responsabilidade de estar servindo a Ele também em espírito. Em espírito. Mas não é viver adorando somente em espírito e em verdade. Esta é uma palavra que se encontra em João. O título dessa palavra, nós sabemos da situação que foi a samaritana encontra com o Messias. Ao deparar neste sentido, onde ele fala que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ele estava tendo um relacionamento particular com alguém que até então não combinava, porque era uma samaritana, era uma mulher de Samaria, uma mulher samaritana. Olha só, eu vou só fazer leitura para você entender para que ao chegar nessa devocional e trazendo o título onde mostra a samaritana encontra com o Messias judeu, né? Judeu. Então, a samaritana é a mulher onde os samaritanos não combinavam, eles não se combinavam entre eles, não tinham como haver uma harmonia entre eles. E olhando para esse texto, eu posso me deparar com a realidade pela qual estamos vivendo, onde se encontra não havendo concordância entre famílias, cada um pensando de uma forma, querendo que pense da sua forma, mas a forma que devemos pensar não é a forma minha, não é a sua forma. Jamais vai ser. Não vai ser mediante aquilo que eu penso ou aquilo que você pensa, mas sim o que a palavra diz, o que a palavra nos orienta. Porque o nosso Senhor dizendo a palavra do nosso Deus, ele diz, acredito que seja em Jeremias, esqueci o versículo, mas eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, são pensamentos de paz e não de guerra. Não de paz e não de guerra. Então nós, ao olharmos por esse texto, nós vamos deparar com essa realidade. Tem um versículo também, que é Tiago, só um minutinho aqui. Ô Jesus, cadê você? Vem cá. Sumiu. Eu estou querendo achar aqui o texto. Tiago, se não me engano, eu vou só conferir. Se não for, eu não vou parar para procurar. Mas caso eu encontre aqui, com certeza eu quero estar falando para glorificar, para a glória e honra do nome do nosso Deus, né? Em nome de Jesus. O que diz a palavra? Em Tiago, no capítulo, se não me engano, vou ver se é mesmo, se eu não estou equivocado, 4. Deixa eu acender aqui só um pouquinho. 4. Deixa eu ver aqui. Oh, Deus. Oh, meu Senhor.
Tem que ler mais a Bíblia, né? Para guardar aqui o título. O verdadeiro, a sabedoria que vem do alto. Oh, Jesus querido, nem vou mencionar, quando encontra-se guerreando dentro de nós, o título, não vou lembrar, queria achar aqui, pensei que fosse Tiago 4, mas não estou me lembrando, mas glória a Deus. Mas tem ensinamentos lá em Tiago também, acerca, por que guerreais, por que lutais dentro de vós. Eu esqueci o versículo, não vai adiantar. Em nome de Jesus, mas eu quero transmitir o que o Espírito Santo está orientando neste momento, é para mostrar o relacionamento entre os judeus e os samaritanos. Interessante que os discípulos estavam com Jesus, mas havia a necessidade dele ter uma particularidade com alguém que até então estava vindo para pegar a água, e Jesus senta ali e pede eles para irem fazer compra. E não pedindo para que ninguém ficasse com ele. Pelo contrário, era necessário ele ter aquela particularidade com essa mulher que até então era uma samaritana. A leitura da palavra diz assim: a samaritana encontra o Messias. É interessante. Olha, observa. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, entre parênteses ele diz, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, Jesus não batizava, mas sim os discípulos que batizavam. Mas os fariseus, interessante, batizavam mais discípulos do que João. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Ele estava saindo. Aqui nós vemos no texto que ele estava saindo, deixou a Judéia e outra vez para a Galiléia. Ele estava saindo da Judéia e outra vez para a Galiléia. Mas ele entende, ele sendo Deus, sabia que era necessário passar por ali. Como também é necessário nós estarmos tendo em nossos corações o nosso coração aberto para receber o melhor, para receber o que vem de Deus, para que o nosso coração se encha da palavra e no abrir da nossa boca vai sair aquilo que o nosso coração está cheio. Isto é bíblico. Isto é uma verdade. Então ali era necessário. Nós vamos entender. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. A hora sexta, nós vamos entender que a hora sexta, eu faço confusão também. Quero falar aqui, a hora nona é às 15 horas, né? A hora nona. E a hora sexta é por volta de meio-dia.
Se eu estiver errado, pode colocar no comentário. Eu faço confusão com essas partes mesmo. Amém? Mas aqui estou dizendo algo que é a respeito até o horário. Ele deixa relatado pela necessidade, onde ele sabia que ali iria estar alguém que precisava conhecer quem era o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Messias. E assim, o que acontece? E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Olha só, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Foi necessário de que eles não tivessem ali para dar as suas pitadinhas, as tuas orientações, orientar aquele que é conhecedor. E nós vemos nos dias de hoje. É a coisa mais natural. As pessoas pensando que podem dar orientação. Louvado seja Deus. Eu estou falando aqui mediante a palavra do Senhor, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Eles tinham ido, porém não tinha ninguém com eles. Não tinham. Então disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, porque os seus discípulos, disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ali estava alguém que estava quebrando um procedimento, estava quebrando uma regra, mostrando que independente de quem quer que seja, entre pai e filho, entre famílias, entre país, entre bairro e bairro, eu falo mediante ao bairro onde me resido, onde não há concordância, não há ali harmonia entre um e outro. Então uns querem de um jeito, pensam que são, ou não sei o que levam, o desentendimento que houve, também não sei explicar, mas uma coisa é certa, eu sei que o inimigo ele trabalha, ele age para impedir, para que a harmonia e a criação de Deus venha a viver em constante comunhão. Essa é a grande verdade, pois ele veio para matar, roubar e destruir. E com isso tem destruído muitas e muitas pessoas. Mas no caso do nosso Senhor Jesus, ele está mostrando aqui claramente algo muito sério. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Os judeus não se comunicam. Mas ela não sabia diante de quem estava. Ela não sabia. E muitos até então, embora possa estar ouvindo algo de Deus, algo daquele que é o Senhor dos Senhores, que veio para buscar e salvar o que havia perdido, tendo a oportunidade de entregar a sua vida até esse Jesus. Mas preferem ficar retendo, pois não se dão com o Senhor Jesus. Preferem viver a vida, continuar na vida em que estão, infelizmente. Mas aqui nós estamos deparando com alguém que não comunicam, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesses o dom de Deus, conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aqui ele mostra para ela
que ele estava diante de alguém e a forma que ele fala, ele consegue chamar a atenção daquela que tinha com ela, carregando em si, na sua mente e no seu coração, de que os judeus não se comunicavam. Mas Jesus se prontifica mostrando para ela e consegue parar, chamar a atenção daquela mulher. Olha só, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens... Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Jesus joga para ela dá uma diretiva para ela, ou seja, estava sendo direto para aquela mulher, mostrando, e ela até entende que não tinha como tirar, e assim ela fala. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Então Jesus disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aqui ele relata, ele fala de algo real, algo que muitos ainda não experimentaram dessa água, sendo que ele é a água da vida, principalmente para aqueles que se encontram sedentos. Ele se prontifica dizendo: eu sou a água da vida. Então, para aqueles que se encontram famintos, ele se apresenta como o pão da vida. Então, nós, olhando para a palavra, e a mulher faz essas perguntas, Jesus dizendo para ela, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Então, Jesus, sabendo, chamou a atenção daquela mulher. Aquela mulher se sente interessada pelo que Jesus estava dizendo, ou que Jesus disse e continua dizendo nos dias de hoje. E talvez você não queira experimentar dessa água da vida. Ainda você que esteja nesse sentido, pare, pense, observe, dê valor, crédito a esta palavra. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Olha só, Jesus, além de parar aquela mulher, ele conhecia qual era a vida daquela mulher. Assim como conhece a vida de cada um de nós. Não é diferente. Não há diferença alguma. Ele estava dizendo para ela, ela se interessa, e no momento ele sabe a área em que poderia falar com aquela mulher. Embora já soubesse qual iria ser a resposta, mas era necessário para que essa passagem ficasse registrada. Louvado seja Deus. Então, Jesus lhe disse: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, olha só, a mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora
tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quantos e quantos estão ali agarrados, presos. Como diz a palavra, que todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Ele é escravo do pecado. E aquela mulher estava sendo ali, estava diante de alguém que a conhecia. E ele toca naquele momento e ela disse, e ele vendo que ela estava dizendo com verdade, ela disse, ele disse, então disse-lhe, então a luta eu com esse óxido, meus amados, não vejo o momento de fazer a cirurgia de catarata, principalmente quando embaça, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Diz-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Vejo que és profeta. Aí nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, aqui nessa parte, eu quero parar aqui um pouquinho. O Espírito Santo toca, você tem que falar. O Espírito Santo toca, você tem que falar. Há uma necessidade de falar. Falo isso mediante a muitos que estão seguindo, ou servindo, ou melhor, dizendo que estão servindo e, de fato, ou não sei como dizer, na verdade, não estão, porque pensam que aquele lugar em que estão adorando é o lugar certo. É o lugar certo que se deve adorar a Deus. Então fica puxando, não, ali, esse homem é de Deus, aquele homem fala, esse homem, há tantas pessoas assim, idolatrando pessoas, humano, que não pode fazer, mas o Senhor, pela sua misericórdia e por velar pela sua palavra, os sinais, os milagres até acontecem. E a gente fica olhando mediante a fé daqueles que estão depositando e diante daqueles que estão transmitindo. A verdade é que a palavra, Deus por velar por ela, Ele vendo a fé daqueles que estão até então depositando, o Senhor vai atender. Mas eles não reconhecem, eles não olham para Jesus. Eles pensam que aquela pessoa, por estar sendo ali, ou por operar, ou por Deus usar, por ter misericórdia, embora um dia vai prestar contas. Vão prestar contas, porque estão enganando. E ali as pessoas vão. E o interessante é bíblico. As pessoas gostam de ser enganadas. Elas gostam de ser. Infelizmente, é uma realidade na palavra do nosso Deus. Então você que se encontra sendo enganado, está ali, embora está lá, te pede isso, te pede aquilo, te pede, e você vai dando para receber uma bênção. A bênção maior, ela é a bênção maior vinda dos céus, é a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus, é o milagre, a pessoa, é o presente dado por Deus para todo aquele que nele crê, não venha perecer, mas sim alcançar a vida eterna. Em nome de Jesus. Então, nossos pais adoraram neste monte, quer dizer, nessa igreja. Eles seguiram esses rituais que até então era o certo. Poderia ser o certo, mas não fazer. Eu vou lembrando aqui, o tempo vai passando, eu quero fazer em pouco tempo e não consigo. Mas eu não vou me estender, porque eu tenho um estudo ainda, estarei terminando hoje pelo Facebook, um estudo onde estou concluindo as boas novas de Jesus. Amém? Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me
que a hora vem, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Oh, Jesus, o Senhor que tem falado e muitos não têm dado crédito. Que possa entender, ao se deparar com essa palavra, possa se render aos teus pés, pedindo: Jesus Cristo, me perdoa, porque o Senhor está sempre a falar, e eu com o meu coração endurecido, eu não tinha entendido, eu não estava entendendo, mas agora eu entendo que o Senhor é esse, que já veio, o que está a falar comigo. Me perdoe, Senhor, por eu não estar com meus ouvidos tapados, mas não foi você que tapou seus ouvidos, não, porque o Deus desse século, que é o diabo, com D minúsculo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do Deus vivo. Mas esse Jesus, que se fez presente, que teve com aquela mulher que até então não tinha contato, não se comunicavam com os judeus, ela se depara com o Senhor, e ele se declara para ela de forma dizendo: eis que sou. Ele, oh Jesus, oh santo. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Jesus, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Ele tem falado com você, você que tem um coração quebrantado, contrito. Esse Deus não vai desprezar você. Amado, talvez você tenha dúvida, talvez você seja aquele ou aquela pessoa que se encontra tão decepcionada, que não quer saber mais. Eu não quero saber mais de Jesus, mas saiba, Ele se importa contigo, Ele quer te salvar. Ele quer que você faça parte, que você tenha uma vida eterna com Ele. Ele tem o melhor para você. Ele tem. Embora você não estará isento de problemas, dificuldades, isso é fato. Mas em meio aos problemas e em meio às dificuldades, você vai saber que Ele está contigo. Aqui eu coloco um ponto final, agradecendo a esse Deus por essa palavra, por esse momento tão glorioso, por esse momento tão único, tão ímpar, de poder transmitir essa palavra, e que essa palavra, ao chegar ao teu coração, e você indo até o final, você deixa o seu comentário. Eu entendi o que Jesus deu, eu entendi o que o Senhor falou comigo, eu tomei a minha decisão. Então, onde você está, você pode dizer: Jesus querido, muito obrigado, eu agradeço a Ti. Inscreva o meu nome no livro da vida, para que naquele dia, quando forem abertos livros, e serão abertos livros e mais livros, e por fim, o livro da vida, onde o meu nome, Senhor, possa estar registrado. Eu aceito a Ti como meu Senhor e Salvador. Faça isso, receba Jesus, e tenha uma vida plena de felicidade. Deus abençoe a sua vida. A você que ainda não se inscreveu, eu peço mais uma vez, me ajude.
Eu não tenho outro prazer a não ser transmitir a palavra do Senhor. Eu estou falando isso, eu estou procurando a recuperar o tempo que eu perdi quando, conhecendo essa palavra, me afastei. Foi necessário. Davi chega a mencionar no Salmo 119, versículo 171, dizendo: foi bom eu ter passado pelas aflições da vida, porque só assim eu vinha conhecer os teus decretos. Foi necessário eu passar, foi necessário, e até então eu vivia perguntando para mim mesmo: como pode? Eu conheço, eu sei que Jesus é bom, mas eu me afastei. Senhor, tem misericórdia de mim, e nada acontecia. E com isso se passaram 12 anos. 12 anos. Foi de 97, meados de 97, né? Não, de 2007, de 2007 a 2007 a 2015, 2007 a 2015, 2007 a 2015, 8 anos, nem foram 12, foi 8 anos. Em 2007 eu perdi meu filho, em 2008, né? Aí no meado eu tinha me afastado. Então no meado de 2007 até 2015, onde me retornei. Dia 7 de setembro de 2015, eu tomei a decisão de voltar. Falei: agora, a partir de hoje, não quero mais saber disso. Eu quero Jesus na minha vida. E daí para frente, o meu prazer está sempre na palavra de Deus, querendo levar para você, desejando o melhor para você. Por isso, receba Jesus. Receba Jesus. Eu agradeço a esse Deus por esse momento. Que Deus abençoe. Nos conceda uma abençoada terça-feira com uma semana repleta, em nome de Jesus. Que o amor desse Deus, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com a minha vida, com a minha família, com a sua vida, com a sua família. E seja com todos Israel de Deus, com toda a igreja representada pelos 4 cantos dessa terra. Esta é a palavra e o desejo do meu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Forte abraço.